Graça e paz para todos vocês, da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: cansado de sofrer. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, vou ler do versículo 15 ao 25. Dizem assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Hoje é 27 de agosto de 2024. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que aqui estou em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte, família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo cansado de sofrer. E quero falar hoje de um assunto muito sério. Essa mensagem, eu vou tomar essa mensagem para mim, particularmente. Eu me identifico muito com ela. Mas talvez você, a senhora, o senhor, sei lá, veja também nessa mensagem algo que pareça com vocês. Eu fico observando esse relato, essa declaração de peito aberto, de sinceridade, que Paulo ele faz notório, ele publica aqui. Nessa leitura básica que eu li, Paulo está aqui talvez desabafando, né? E na minha opinião, eu acho que ele pensava: estou cansado de sofrer essas coisas. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você, a senhora e o senhor estão passando, e talvez também possa dizer assim: estou cansado de sofrer. É uma doença, é uma porta de emprego que nunca abre, é um problema familiar que persegue, é uma falta de união, é até mesmo
uma falta de disposição espiritual para servir a Deus. Talvez muitos não entendam, mas Deus ele entende. Quando você luta, quando você busca forças para vencer as adversidades da vida, onde hoje você está cansado de sofrer isso, talvez muita gente não entenda e ache que você não está se esforçando, né? Que a senhora e o senhor não estão se esforçando para dar o melhor de si para Deus, mas Deus sabe e Deus entende. Mas mesmo assim, a dor é tão grande, eu já disse, pode ser qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando. Mas eu estou falando aqui de um sofrimento de perdas espirituais. Se você quer fazer o bem, já tem feito o mal, o pecado reinando, como Paulo diz aqui. E parece que o desespero bate, né? E o que é desespero? Desespero é a falta de esperança, achar que não tem mais jeito. Eu me lembro que o evangelista Mateus ele registrou no capítulo 27, versículo 3, 4 e 5, quando ele fala daquele homem desesperado. Havia cometido um grave delito diante de Deus, diante dos homens, e quando ele cai em si, vê o tamanho do pecado que havia cometido, achava que não tinha mais jeito. Aliás, Judas Iscariotes, que é esse personagem aqui que eu estou falando agora, eu acho que aquele momento em que ele corre para uma árvore para se enforcar, porque acha que não tem mais jeito para a sua vida, ali já era uma sequência de coisas que havia acontecido na sua vida, e chegou o máximo, o ápice do sofrimento, cansado de sofrer. Mas se Judas parasse um pouquinho para pensar e esperasse na misericórdia de Deus, do Pai, com certeza ele teria sido salvo daquela loucura, daquele gesto translocado que ele cometeu de suicídio. Porque tem momentos que a pessoa está sofrendo tanto que pode até pensar como Judas pensou e agiu. Mas calma, há solução para tudo. Se você está cansada de sofrer, Deus vai agir em teu favor. A gente sabe que esse sofrimento que nós seres humanos sentimos é aquela herança adâmica. Herdamos ela de Adão. Quando em Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz que Deus disse a Adão: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então o homem começou a passar a viver uma vida de sofrimento depois do pecado. Faz parte da vida do ser humano, o sofrimento. E é uma luta tenebrosa. Quando Paulo também, na carta dele aos Efésios, né, aos irmãos ali na cidade de Éfeso, capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta tenebrosa e nos faz sofrer. E a gente diz: Senhor, meu Deus, estou cansado de sofrer. Estou cansado de tentar acertar e não consigo, só faço errar. Mas quero dizer uma coisa para você, para a senhora, para o senhor, e todos nós
Diante de Deus somos iguais. E que só chegaremos lá, na eternidade, por causa da misericórdia dele. Ninguém vai chegar por méritos próprios. Até porque se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo morrer por todo mundo. Mas a misericórdia de Deus vai alcançar todos nós. Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao 14, nós encontramos Jesus falando sobre 2 tipos de homens. Um fariseu, um hipócrita, se julgava correto, santo, mais do que todo mundo. E o outro publicano, que mal abria a boca para falar. E os dois oravam, né? Estavam indo orar no templo. E o fariseu de pé orava consigo dessa maneira, assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Coitado, estava de lado. E ele, falando em voz alta, seguia na oração o fariseu: jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo. Já o publicano, coitado, diz aqui o versículo 13, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É como eu disse agora há pouco, todos somos iguais diante de Deus, e vai ser pela misericórdia de Deus essa nossa salvação. Aí Jesus diz: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e aquele, ou seja, o fariseu, se esbanjava, dizendo que era o santo. A Bíblia diz, Jesus falando aqui, diz que aquele não foi justificado, porque qualquer que a si mesmo se exalta, Jesus diz, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu quero concluir, eu não vou nem falar sobre o texto base, Paulo aqui escreveu, mas o versículo 24 da leitura base de Romanos capítulo 7 que eu li, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, precisamos pensar nisso. Eu posso dizer: Senhor, estou cansado de sofrer. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.